Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao programa OAB Nacional. Eu sou a Natália Nascimento e junto comigo toda semana você confere as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Fica com a gente, o programa já está no ar e com muita informação. Comissão é formada para planejar Conferência Nacional da Advocacia em 2020. Vai ser uma honra para o Distrito Federal receber toda a advocacia brasileira. Estamos preparando com muito carinho toda uma programação especial para que vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, sintam-se em casa aqui no Distrito Federal. Audiências públicas marcam o debate sobre o derramamento de óleo em praias brasileiras. O maior objetivo dessas audiências públicas, como o próprio nome diz, é de ouvir, é de ser audiência para que as autoridades ouçam as preocupações, as angústias, os receios. Belém recebe o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista. Nesse momento em que se discute redução dos direitos trabalhistas, a ABRAT e a Comissão Nacional de Direitos Sociais aqui presente vão fazer um grande debate nesse sentido. E ainda, caixas de assistência se reúnem para avançar os trabalhos voltados à jovem advocacia. Vamos conferir o resumo da semana? A Conferência Nacional da Advocacia já tem data marcada. Entre os dias 16 e 18 de novembro de 2020, a capital do país vai reunir milhares de advogadas e advogados brasileiros. Os preparativos começaram para a 24ª Conferência Nacional da Advocacia Brasileira. Centenas de especialistas, dezenas de painéis, feira jurídica, lançamentos de livros e muito mais. Tudo sendo preparado para a advocacia brasileira. O palco de 2020 será a capital do país. O Distrito Federal competiu aí com algumas seccionais para a gente trazer esse evento para cá, mas acho que o ano de 2020 vai ser um ano muito simbólico para todo o Brasil, pelo aniversário de Brasília, e faz muito sentido que a OAB faça parte dessa festa junto com a cidade. As expectativas são as melhores possíveis, vai ser uma honra para o Distrito Federal receber toda a advocacia brasileira. Estamos preparando com muito carinho toda uma programação especial para que vocês, advogados e advogadas de todo o Brasil, sintam-se em casa aqui no Distrito Federal, inclusive possam trazer suas famílias para conhecer a capital do país e tenham certeza que vocês não vão se arrepender de participar desse evento. Uma comissão que conta com representantes de comissões, conselheiros federais e seccionais, além de presidentes do sistema, vai organizar, junto com a diretoria nacional, este grandioso evento. Uma comissão tratando da 24ª Conferência Nacional da Advocacia. É muito importante reunirmos aqui no Centro-Oeste, em Brasília, a advocacia brasileira e também representantes de outros estados estrangeiros. Iremos discutir não só problemas afetos à advocacia, mas também à cidadania e à sociedade brasileira. Venha você, advogado e advogada, participarem conosco em novembro de 2020, dessa que promete ser a maior conferência nacional da advocacia. O presidente da OAB Distrito Federal, Délio Lins e Silva, fez questão de já deixar o convite a toda a advocacia. A advocacia brasileira, ano que vem teremos pela primeira vez na história a Conferência Nacional da Advocacia realizada aqui no Distrito Federal. São 60 anos de Brasília, 60 anos do OABDF. E nós teremos a honra de receber toda a advocacia brasileira para um belo evento, tenham certeza disso. Agora é a hora do quadro OAB Mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil foi ao Supremo Tribunal Federal em defesa da inconstitucionalidade na contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. A sustentação foi feita pela presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges. O plenário do STF começou o julgamento do recurso extraordinário que permite a tributação na contribuição previdenciária sobre o salário maternidade. A OAB participou da ação como amicus curiae e defende que a cobrança não é devida, ou seja, é inconstitucional,
conforme destacou a presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges, durante sustentação oral. Nesse caso específico do artigo 95, inciso 1, a linha A Constituição ela foca na base de cálculo. E isso faz com que a gente, às vezes, tenha alguns equívocos na correta interpretação da norma de incidência da contribuição previdenciária. Por quê? Porque quando ela descreve, né, que as contribuições sociais da empresa, do empregador, das entidades equiparadas, incidentes sobre folha de salário e demais rendimentos pagos a qualquer título, a qualquer pessoa que ele preste serviço, ainda que sem vínculo empregatício, há aqui uma descrição da base de cálculo e não do aspecto material. A norma de incidência ela vai descrever um fato e, caso esse fato se verifique na realidade, nascerá a consequência. Então, é preciso nos perguntarmos qual é a materialidade do artigo 95, inciso 1, a linha A. E a materialidade do artigo 195, inciso 1, a linha A, é pagar, é remunerar, e não o rendimento em si. Porque esse é um caso que a gente tem um ponto, na minha leitura, fulcral aqui. Não podemos negar que a mulher, na licença maternidade, aufere rendimento, mas isso não significa que o empregador esteja realizando um pagamento. E esse é um ponto muito importante, porque trata-se aqui, na verdade, de um benefício previdenciário. Ainda em plenário, Daniela Borges falou sobre o desestímulo à contratação de mulheres devido ao recolhimento do imposto por parte das empresas, o que gera instabilidade profissional, fere a isonomia e a dignidade da mulher que pretende e deseja exercer uma profissão. E é muito importante observar que a igualdade trazida na nossa Constituição, ela é uma igualdade não apenas formal, mas ela também é uma igualdade material. E nesse contexto, ela é uma igualdade que exige do aplicador da norma, ele exige do legislador que, de fato, se pense a perspectiva da isonomia no que se refere a garantir a igualdade de condições entre todos aqueles que integram a nossa sociedade, a sociedade brasileira. E nesse aspecto específico, quando a gente verifica a realidade dessa tributação que vem, né, ocorrendo hoje, a gente observa que é uma utilização da tributação como uma ferramenta de onerar demasiadamente a contratação de mulheres dentro do contexto do mercado de trabalho. O relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, votou pela inconstitucionalidade no recolhimento da contribuição, sendo seguido pelos ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Carmen Lúcia. Contrários ao voto, os ministros Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski e Gilmar Mendes. Teve uma fala no voto do ministro Barroso, que foi o relator e foi um voto favorável, que é muito importante na perspectiva de análise da perspectiva do empregador. Ele tem duas pessoas jovens, recém-casados, um homem e uma mulher, disputando uma vaga, e ele sabe que se ele contratar aquela mulher, quando ele analisa do ponto de vista de custo, há uma probabilidade grande dela vir a ser mãe, e ele, apesar de não ter que pagar o salário maternidade, porque quem vai pagar é a Previdência Social, ele vai ter 20% sobre aquele montante a título de tributação. Então, eu tenho uma tributação pesando na balança contra a mulher. E esse julgamento, ele é justamente pleiteando a inconstitucionalidade dessa tributação para que a gente possa retornar o equilíbrio nessa relação, para que homens e mulheres possam ter as mesmas oportunidades dentro do mercado de trabalho. O fim do julgamento foi adiado por meio do pedido de vista feito pelo ministro Marco Aurélio. No pedido, ele citou a sustentação oral da presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, Daniela Borges. Estava pronto a votar no sentido desse provimento do recurso e me convencer do contrário, principalmente tendo em conta o que é sustentado pela mãe docente, a doutora Daniela Lima Andrade. Não há data para a retomada do caso. Vamos fazer um giro pelo Brasil? A Ordem dos Advogados do Brasil continua percorrendo o país com a Caravana do Meio Ambiente.
O tema central das discussões: as manchas de óleo que apareceram em mais de 500 localidades brasileiras. As seccionais do Nordeste estão se reunindo com a população atingida para ouvir as demandas e ajudar na tomada de providências. Primeira parada, Rio Grande do Norte. Na audiência pública que aconteceu no Rio Grande do Norte, o foco foi o público, moradores e trabalhadores das praias atingidas. A Comissão Nacional de Direito Ambiental segue em caravana pelos estados do Nordeste, realizando audiências públicas. Já participamos em Sergipe, Pernambuco, Rio Grande do Norte. A importância é colocar a OAB como um espaço democrático, um espaço de diálogo e abrir a oportunidade para que as pessoas, para que a sociedade civil seja ouvida. O maior objetivo dessas audiências públicas, como o próprio nome diz, é de ouvir, é de ser audiência para que as autoridades ouçam as preocupações, as angústias, os receios e também que escutem propostas, ideias e encaminhamentos. Representantes do Ministério Público, Marinha do Brasil, Prefeitura Potiguar, IBAMA, ONGs, Universidade Federal e instituições também participaram da audiência promovida pela Ordem. Dentre os pontos abordados, a responsabilidade brasileira sobre as manchas de óleo. O Brasil ele tem competência para processar e julgar esse crime ambiental, independente se foi em mar territorial, zona econômica exclusiva ou alto mar, né? Uma vez em que existiram danos aos recursos do nosso meio ambiente, do estado costeiro do Brasil, nós teremos competência para julgar e processar esse tipo de delito, de crime, que afeta 1/3 do estado brasileiro e 9 estados do Nordeste do Brasil. Uma das dúvidas recorrentes de quem participou da audiência foi sobre as medidas de contenção das manchas. Isso não está para acabar agora. Qualquer hora pode vir novamente. E aí, como é que fica? Se a gente não tem uma certeza de quando acaba, de quem fez, de quem não fez, quem vai limpar, quem não vai limpar, a gente só tem a certeza que realmente a gente vai ficar numa situação bem difícil. A partir da audiência, a seccional do Rio Grande do Norte vai ingressar com uma ação civil pública contra a União e a Agência Nacional de Petróleo, com pedidos voltados para a recuperação dos ecossistemas atingidos. No nosso caso específico do Rio Grande do Norte, terá como objeto maior a recuperação dos ecossistemas atingidos, uma vez que nós entendemos que a articulação entre os órgãos de controle aqui no estado estão suficientes para, nesse momento de emergência, dar a resposta que a sociedade precisa. E também a criação de uma comissão temporária, certo? Para acompanhar mais de perto, estar atuando junto com os órgãos de controle e Ministério Público, a fim de dar maior agilidade nas informações também que a sociedade reclamou muito hoje nessa audiência pública, a ausência de transparência, e a OAB tentará ser um canal dessa comunicação com a sociedade. Para o presidente da seccional, Aldo Medeiros, com a realização da audiência, a OAB cumpriu mais uma vez o compromisso com a democracia. Nós deixamos muito claro aqui, em todos os momentos, que a OAB é a casa da democracia, da ordem democrática. E a sociedade do Rio Grande do Norte está muito já acostumada a nos procurar nos momentos importantes como este de hoje, que faz com que, na ausência da resposta imediata do poder público, a OAB seja procurada para provocar algum encaminhamento e solução para o problema. Segunda parada, Alagoas. A caravana do meio ambiente também passou pela cidade de Maceió, onde discutiu com membros da advocacia, governo e sociedade civil os impactos ambientais das manchas de óleo que também apareceram em algumas praias do estado. A audiência pública aconteceu no auditório da sede da OAB alagoana. Diversas autoridades estiveram presentes. O presidente da seccional, Nivaldo Barbosa, abriu o evento. A temática ambiental, ela afeta diretamente os nossos dois maiores patrimônios, principalmente aqui no estado de Alagoas, o povo e o meio ambiente em si. Um estado que sobrevive do turismo e que tem sofrido muito em vários aspectos, por várias questões. Desde o assoreamento de rios e de lagoas, desde a questão da poluição das praias também, e agora um grande problema, talvez o maior problema de envergadura mundial no meio ambiente, que é o bairro do Pinheiro, e como se não bastasse, o óleo chega às nossas praias.
A Comissão Nacional de Direito Ambiental também participou dos debates. Marina Gadelha frisou que, além de discutir as manchas de óleo, o direito ambiental como um todo deve ser sempre destaque. Bem, o direito ambiental é um direito que merece sempre estar sendo debatido, por dois motivos. Porque é um direito extremamente jovem, iniciou-se aí na década de 70, e também porque as mudanças que a sociedade observa, as mudanças climáticas, as mudanças no meio ambiente, as grandes tragédias ambientais, exigem do direito uma resposta tanto rápida quanto precisa. A audiência em Alagoas inovou e associou as discussões também com o direito administrativo. Tratar de direito ambiental e de direito administrativo aqui em Alagoas, nesse momento, é extremamente relevante e necessário. Afinal, nós temos sofrido muito com problemas de natureza ambiental, né? E associar isso a uma discussão em torno do direito administrativo permite não somente ampliar o mercado de trabalho da advocacia, mas entregar também para a sociedade soluções jurídicas plausíveis e concretas. A caravana do meio ambiente também chegou à Bahia. O encontro reuniu autoridades e representantes da sociedade civil no auditório da seccional. Acompanhe comigo. A audiência pública debateu os reflexos do derramamento de óleo na costa baiana. A catástrofe vem causando uma série de consequências socioeconômicas ao Estado. Maurício Campos, vice-presidente da Comissão de Defesa do Meio Ambiente da OAB Baiana, destacou a importância do evento. É buscar trazer soluções para os impactos ambientais que têm sido concretizados, seja ao meio ambiente, seja ao meio econômico, ao meio social, as pessoas todo o bioma. E, além disso, cobrar de todas as autoridades envolvidas e estar ombro a ombro com elas, seja para resolver os problemas e cobrar daqueles que são os responsáveis maior agilidade para apontar quem é o verdadeiro culpado desse desastre que ocorreu na costa brasileira. Marina Gadelha, presidente da Comissão Nacional de Direito Ambiental, também participou da audiência. Durante o debate, a falta de informações concretas foi tema recorrente nas falas dos participantes. Nenhuma entidade parece estar, todos estão muito ocupados com a Bahia Pesca, com funções diversas, mas falta às entidades, à comunidade, aos pescadores, aos advogados de pescadores, são tantos, uma possibilidade de coletar essas informações. Então, nesse contexto, o que eu trago como proposição, tanto para o nosso Conselho Federal, quanto aqui para a nossa presidente da Comissão Específica do Meio Ambiente, é que a OAB se torne um polo de captação de informações para toda a comunidade. O debate buscou ainda reafirmar o papel institucional da Ordem enquanto defensora da cidadania e do Estado Democrático de Direito. O debate sobre as manchas de óleo não param e a OAB está envolvida diretamente na questão. Em Pernambuco, a Comissão Nacional de Direito Ambiental participou de uma reunião com representantes do governo do estado, deputados e senadores. A lentidão das autoridades em dar respostas sobre a tragédia foi o tema central do encontro. A Comissão Nacional de Direito Ambiental se reuniu no Palácio do Governo de Pernambuco, com o governador de Pernambuco, Paulo Câmara, o deputado federal João Campos e mais os senadores que compõem a comissão externa que está discutindo o vazamento de óleos nas praias do Nordeste e agora também do Sudeste. As dúvidas quanto ao poluidor direto permanecem, de modo que, neste momento, não é possível afirmar com convicção que, de fato, aquele navio grego apontado como responsável pelo vazamento é efetivamente o responsável. Assim, a Comissão Nacional entende que a CPI para investigação desses vazamentos é muito importante que seja instalada e que as investigações devem continuar no sentido de obter informações específicas e comprovadas quanto ao poluidor direto. Até lá, seguimos em caravana pelos estados nordestinos e pelos estados do Sudeste para obter da população mais informações e atuar numa grande corrente para que efetivamente consigamos resolver este gravíssimo problema ambiental.
Nós continuamos o nosso Giro pelo Brasil neste terceiro bloco. Em Belém, advogadas e advogados de todo o país se reuniram para o Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista. As perspectivas e os desafios diante a reforma política sobre o tema foram debatidos. Mais de 1.500 profissionais do direito do trabalho de todo o Brasil estiveram reunidos no maior congresso trabalhista da América Latina, o CONAT. Uma coisa certa, era preciso retirar os debates dos grandes centros, da frieza dos gabinetes de Brasília, da aleatoriedade das audiências públicas. E isso é que a ABRAT e a TEP se propõem a realizar o 41º CONAT. Em 2 dias de evento, o 41º Congresso Nacional da Advocacia Trabalhista contou com a participação da OAB Nacional, que na cerimônia de abertura reforçou a parceria com a Associação Brasileira de Advogados Trabalhistas. O Conselho Federal não podia ficar de fora, mais uma vez, é parceiro dessa iniciativa, em que, nesse momento em que se discute redução dos direitos trabalhistas, a ABRAT e a Comissão Nacional de Direitos Sociais, aqui presente, vão fazer um grande debate nesse sentido. É um momento importantíssimo para a advocacia, para a sociedade, estar refletindo conjuntamente, debatendo sobre todas as modificações que aconteceram no mundo do trabalho desde a reforma trabalhista, a Lei 13.467. De lá para cá, várias alterações foram feitas na legislação que impactam severamente no mundo do trabalho e para a advocacia trabalhista. O encontro anual aborda diversos temas de interesses da sociedade e, nesta edição, valorizou o resgate dos direitos fundamentais e da liberdade do trabalhador brasileiro, observando os impactos diários da tecnologia nas relações de trabalho. O direito social ele está passando por um momento de ataques, né? Não só ataques ao direito do trabalho, mas a nossa democracia também está sendo atingida, a Constituição Federal também. E esse momento é um momento que exige a defesa da democracia, a defesa do direito social, a defesa da justiça do trabalho. E uma pergunta que está sendo feita: o que será do futuro com a inteligência artificial? Será um mundo utópico ou um mundo distópico? Se nós sabemos que as inovações trazem melhoria na qualidade de vida das pessoas, mas também nós sabemos que ela traz desemprego, desaparecimento de postos de trabalho. Estima-se que em alguns anos quase 1 bilhão de pessoas não terão como sobreviver do seu próprio trabalho. Para ampliar e melhorar cada vez mais os atendimentos aos jovens advogados e advogadas de todo o país, a Coordenação Nacional das Caixas de Assistência tem promovido estratégias de avanços nos trabalhos. Confira. A ideia é ouvir, saber dos advogados e advogadas quais os temas que atingem a vida desses profissionais e familiares, principalmente no começo da carreira. Por isso, o CONCAD reuniu na sede da OAB Fluminense os presidentes de caixas de assistência de todo o país. Questões referentes à saúde mental da advocacia e atuais condições de trabalho da classe estiveram em destaque. Como presidente da Caixa, vejo que tem muitos temas para a gente debater, questionar e depois apurar para que a gente possa aplicar já no ano de 2020. Como, por exemplo, a mentoria, que já está sendo uma parceria da Caixa com a OAB Seccional do Rio, poderíamos aplicar também nas demais seccionais do país. O coordenador nacional das caixas de assistência, Pedro Alfonsin, reforçou a importância dessas iniciativas, uma vez que a profissão tem passado por uma série de transformações. Sendo assim, a jovem advocacia precisa de apoio e incentivo para se inserir no mercado de trabalho. A caixa de assistência não pode se furtar dentro do debate do seu papel de assistência à saúde, mas também de dar benefícios e conseguir ser uma mola propulsora àqueles que estão começando a carreira.
Em meio a apresentações e debates, o presidente da seccional do Rio de Janeiro, Luciano Bandeira, enfatizou a importância da jovem advogada e do jovem advogado para o sistema OAB. O mais importante, o fortalecimento do sistema OAB. E esse fortalecimento só é possível com a congregação dos novos advogados, porque eles que vão construir o nosso futuro. Confira comigo agora o quadro Dicas do Autor. Mãe, cadê meu pai? O livro do advogado Charles Bica traz uma reflexão importante sobre o abandono afetivo. Olá, eu sou o Charles Bica, sou advogado. Atualmente sou presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança, Adolescente e Juventude da OAB-DF e vim aqui para falar do nosso novo livro. O livro se chama Mãe, Cadê Meu Pai? É uma capa polêmica, mas a gente já explica que isso não está endereçada a todos os pais, somente aqueles que abandonaram os seus filhos. O livro, ele segue como se fosse numa viagem de trem, pelo trem da vida. Nós começamos com as estações, a primeira é a estação Embarque, onde esse pai e a mãe embarcam junto com essa menina e, em algum momento, ele vai desembarcar da vida dessa filha. Nós contamos a história do movimento abandono afetivo e seguimos falando das consequências. Temos a estação saúde, onde falamos da consequência da falta do pai na vida do filho. Temos a estação social. A estação social, a gente fala do custo social do abandono de filhos no Brasil, inclusive do reflexo disso na sociedade, no número de menores infratores, a quantidade de menores sem o nome do pai na certidão de nascimento. E depois vamos para a parte 2, onde trouxemos várias histórias reais, algo inédito, que foram trazidas pelos participantes do nosso grupo. E seguimos nossa viagem de trem. E na parte 3 procuramos soluções. Procuramos soluções para conversar com esses pais, para conversar com essas mães, para trazer esses pais de volta, para que voltem a participar da vida desses filhos. Ou seja, além de ser um livro jurídico, nós trazemos soluções jurídicas, trazemos dicas sobre a ação de indenização, reparação de danos, mas é um livro que ele traz muito da realidade, histórias reais, um livro de leitura fácil, que ele não é feito somente para a comunidade jurídica, como para qualquer pessoa que esteja passando por esse tipo de problema. Mãe, cadê meu pai? Vamos cuidar dessas crianças. Este OAB Nacional termina aqui. Obrigada por acompanhar conosco todas as últimas informações da Ordem dos Advogados do Brasil. Quer conferir mais? Só seguir a gente nas redes sociais. E você também já sabe que pelo WhatsApp você sugere uma pauta para o próximo programa. DDD 61, telefone 999-194731. Ficou esperando a sua mensagem. Tchau, tchau.